É hora de falar do Vascão da Gama. Fala, Breno Monsef. Vamos lá, no sábado o Payet começou no banco, o Coutinho foi titular, a gente teve a dobra na lateral direita com o Paulo Henrique e o Pumita, e o Vasco saiu à frente no pênalti convertido pelo Verratti. Tava indo para os pênaltis a decisão de sábado, mas na reta final o Hulk empatou em 1-1. Como na ida foi 2-1 pro Galo, o Vasco eliminado aí da Copa do Brasil. Eu vi muita gente reclamando da substituição que tirou o Hugo Moura para a entrada do Juan Esforça, e foi naquele setor onde o Hulk acabou batendo pro gol. Até na coletiva, o Paiva falou sobre a questão do volume de jogo, para preencher espaço. Só que na visão do torcedor, que eu vi até em São Januário, muita gente falou sobre isso, na arquibancada, né? Protestou, enfim, xingou, reclamou. Foi dali que saiu o gol do Hulk. Vamos ouvir então a análise do Rafael Paiva, depois da eliminação do último sábado em São Januário. O sentimento é de muita tristeza, né? Porque acho que a gente fez um grande jogo hoje, né? A gente conseguiu fazer o que a gente planejou, a gente lutou muito, a gente buscou o gol o tempo todo, acho que a gente criou muitas situações de gol, a gente conseguiu neutralizar o Atlético, que é muito difícil, a gente conseguiu ter um volume de finalizações do nosso gol muito baixo até o lance do gol, e a gente fica muito frustrado porque realmente hoje foi um jogo que a gente conseguiu colocar em prática tudo que a gente acredita, o espírito que a gente acredita que tem que colocar no jogo, as oportunidades de gol que a gente criou e a bola não entrou. Então tá aí o Paiva, o Vasco agora somando quase 23 milhões de reais em premiações na Copa do Brasil. Para a temporada, restam os 9 jogos finais do Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira já paga o jogo atrasado contra o Cuiabá. Hoje no Brasileirão o Vasco é o 10º com 37 pontos, tá 5 à frente do Z4 e tá a 12 da zona da Libertadores. Pode se consolidar, por exemplo, na zona da Sul-Americana. Mas é isso. Por hora o Vasco ainda repercutindo a eliminação, mas projetando o que vem pela frente no Brasileirão. É um resultado que frustra demais, né? Pela caminhada do Vasco, pela esperança que o Vasco vinha dando ao seu torcedor. E o Vasco saindo na frente do placar. Você fez o jogo, né, Gabriel? Então, acho que a galera tá muito frustrada porque o Vasco fez um primeiro tempo maravilhoso, começou bem o segundo tempo, depois o Atlético tomou conta realmente da partida, mas mesmo o Atlético tomando conta da partida, pouco se viu a equipe mineira ameaçando, e aí o Hulk tirou uma jogada da cartola. É craque, né, gente? Craque é isso. Mas você... Um mole e aí sai o gol. Mas você acha que o Paiva teve responsabilidade? Tenta ao máximo fugir dessas análises mais rasas, mais óbvias, de que o Vasco foi covarde no segundo tempo, que o Paiva fez a equipe recuar. Eu não acredito em nada disso. O Vasco voltou bem pro segundo tempo, conseguiu jogar por 10, 12, talvez 15 minutos. Depois realmente se estabeleceu um controle grande do Atlético Mineiro. E aí já não é questão de você aceitar, né? É um jogo muito complicado, é um jogo muito complexo contra um time de muita qualidade que é o Atlético. Você pode tentar sair, mas nem sempre você consegue. E aí você começa a ter um jogo mais cauteloso, sim, para defender um resultado que ao menos levava para os pênaltis. E tentando encontrar um erro do Atlético, pudesse proporcionar ao Vasco a chance de um segundo gol. A galera precisa entender também que o Vasco não tem qualidade para dominar o Galo 90 minutos. Eu acho que o Vasco conseguiu até muito no primeiro tempo, se impondo, criando possibilidades. O Vasco fez o gol de pênalti, teve uma ou duas chances ainda antes do intervalo. Eu acho que voltou para o segundo tempo com uma boa postura. Eu não acho que seja tão simples assim. O Vasco recuou. O Vasco se amedrontou, foi covarde. O Rafael Paiva foi covarde. Eu queria conseguir fazer essa análise tão simples que a galera faz, de entender que o Vasco simplesmente recuou porque quis, não porque o jogo impôs ao Vasco uma pressão do Atlético Mineiro. Me desculpa. Futebol, tem uma equipe do outro lado, inclusive tinha uma equipe muito melhor do que o Vasco do outro lado. Uma equipe com um craque, inclusive, capaz de fazer o que o Hulk fez. Gente, se o Vasco tá vivendo a temporada com o mínimo de tranquilidade no Brasileiro, muito se deve ao Rafael Paiva, tá? Chegar a essa altura do campeonato, num time que começou jogando com o Emerson Rodrigues numa ponta e Puma Rodrigues na outra. Um time que vai pro segundo tempo precisando fazer gol e tem que colocar Rossi, por exemplo. Me desculpa, não tem como a gente cobrar do Rafael Paiva não, tá? Não é isentar o cara de responsabilidade, não é isso. Claro que dentro de um contexto geral ele tem a parcela dele nessa eliminação do Vasco. Mas se o time chegou na unha, arranhando todo no campeonato até a semifinal, se o Vasco hoje ainda tem algum conforto no Brasileiro em relação à zona de rebaixamento, é por conta do trabalho do Rafael Paiva, que assumiu no meio da temporada, com o carro pegando fogo, com tudo muito complicado, com um cenário que parecia de terra arrasada, não parecia que o interino daria jeito no Vasco, que ele deu. Entendo a frustração,
Eu não acho que é para se contentar com uma eliminação na semifinal, mas também não consigo aderir a esse discurso de que o Vasco foi covarde, que o Rafael recuou a equipe, quando do outro lado tem uma equipe que acaba te pressionando naturalmente dentro do jogo. O Atlético também queria muito resultado. Então é isso, aconteceu. Acho que o Vasco chegou no limite dele e é isso. Agora, diante do que a gente viu desse Vasco contra o Atlético Mineiro, já projetando para o Campeonato Brasileiro. O Vasco, cara, conseguiu se distanciar de maneira competente da zona de rebaixamento, só que agora a gente lembra que o Corinthians, eu acho que são 4 pontos de distância para o Vasco, né? 5 pontos. 5 pontos. O Corinthians é o primeiro com 32, o primeiro da zona, o Vasco claro tá com 37. Que tem um batalhão de times abaixo do Vasco, né? Assim, Azevedo, ganha do Cuiabá e elimina logo essa pressão. O Vasco ganha um jogo a menos, ele bota uma vantagem de 8 pontos para a zona de rebaixamento e aí é focar mesmo em arranjar vaga na Sul-Americana ou de repente, quem sabe, dar uma arrancada, pega um G8, G7, acho difícil também. Mas ganha do Cuiabá para evitar, né, Azevedo? Porque assim, você vem de uma eliminação é sempre um momento traumático na temporada, por mais que o adversário seja melhor do que você, etc. Por mais que o torcedor tenha entendimento das limitações, é sempre um momento que entristece o torcedor. Você vai para um jogo contra o Cuiabá, que é um time inferior, um jogo em São Januário, e tropeça e perde esse jogo, você vai criar uma pressão muito maior, vai aumentar a série do Vasco sem vitórias na temporada, que já é uma série grande. Então é importante vencer esse jogo. Eu continuo achando que o Vasco não corre tantos riscos de rebaixamento, mas é importante também respeitar um campeonato que é um campeonato estranho, um campeonato esquisito, as equipes lá de baixo começam a pontuar um pouco mais, e se o Vasco vai esticando muito essa corda, pode ser que fique um pouco mais enrolado nas rodadas finais. Repito, não acredito. Acho que o Vasco, que jogou contra o Atlético na maior parte do tempo, comprova que é um time que pode vencer mais 2, 3 partidas do Brasileiro e se tranquilizar de vez, mas de preferência começa isso logo contra o Cuiabá. Encerra essa sequência ruim contra o Cuiabá para espantar qualquer chance de depressão se instalando no clube. Vamos lá, quinta o Vasco pega o Cuiabá em casa, 7 da noite em São Januário, jogo atrasado da 19ª rodada. Na época o Cuiabá estava na Sul-Americana, conflitou naqueles playoffs chatos à beça da Sul-Americana, e aí o Vasco paga esse jogo na quinta-feira. Depois, igualando o número de jogos de todo mundo, o Vasco vai ter na segunda-feira o Bahia em casa. Depois do Bahia, pega o Botafogo no Newton Santos. Pega o Fortaleza fora. Fortaleza que pode chegar já fora da briga pelo título, por exemplo, praticamente. Depois o Inter no Rio de Janeiro. Corinthians fora. Atlético Goianiense em casa. Galo em casa. E encerra o Brasileirão contra o Cuiabá. Então, Bahia, Botafogo, Fortaleza, Inter, Corinthians, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Cuiabá. São jogos do Vasco, depois de enfrentar o próprio Cuiabá na próxima quinta-feira em São Januário. Com esses jogos pela frente, por exemplo, o Botafogo brigando pelo título brasileiro, Fortaleza logo depois. O que o Rafael Paiva fala sobre isso? Porque depois da eliminação de sábado, ele projetou o que vem pela frente nessa reta final de temporada. A gente demonstrou que a gente poderia ter ganho do Atlético Mineiro, né? Para mim, uma equipe extremamente talentosa, com muito recurso, com muitos jogadores de nível muito excelente, assim. Então, o que fica para mim é que a gente pode jogar contra qualquer equipe de igual para igual, né? Sabendo que a gente tem que competir muito, entendendo as nossas fragilidades, mas com total capacidade para ganhar de qualquer equipe no Brasil. Acho que o Vasco tem que ter isso na cabeça, essa mentalidade. Lutando muito, brigando muito, como é o DNA do Vasco, com jovens jogadores de base, mas com capacidade para ganhar de qualquer equipe, como a gente poderia ter ganhado do Atlético hoje. Então acho que é esse sentimento que fica e a gente poderia ter chegado na final. Acho que a gente poderia ter levado mais, se a gente sustentasse ali mais 10 minutos talvez por pênalti, se a gente conseguisse converger em gol, a chance que a gente teve, a gente poderia ter ganho o jogo por mais de um gol, mas o futebol é assim, o Atlético é extremamente qualificado, mas a gente pode jogar contra qualquer equipe de igual para igual. Então tá aí o técnico Rafael Paiva, lembrando que no Brasileirão Vasco hoje é o 10º colocado, tem um jogo a menos, 37 pontos. O Inter, com 49, 12 à frente, é o último do G6. E o Corinthians, que abre o Z4, tem 32, 5 atrás do Vasco. O Vasco pode se consolidar na zona de Sul-Americana, abrir 8 em relação a Z4, e o único alerta, né, que a gente tem que ter nesse momento é que tá tudo embolado. 5 pontos de diferença com 7 equipes na tabela de classificação. Cara, é uma sequência muito ruim. O Vasco não vence há 8 jogos no Campeonato Brasileiro. E agora, né? dos jogos que faltam no campeonato, mais da metade são no Rio de Janeiro. O Vasco tem 5 jogos ainda como mandante,
6 no Rio, contando o jogo contra o Botafogo, que vai ser no Newton Santos. Obrigação pontuar nesses jogos. Vencendo 3, ele se safa, Isso né? aí. Tem 2 seguidos. Pega o Cuiabá, quinta, inegociável essa vitória. E depois o Bahia na segunda-feira, que é um jogo difícil, mas que é possível vencer. Vencendo esses 2, você pode ainda buscar essa vaga na Sul-Americana e sonhar com um rescaldo ali de Libertadores, dependendo dos campeões das competições que ainda restam, né? Da Sul-Americana, da própria Libertadores E da Copa do Brasil. Se você perde esses 2 jogos, É isso aí. Deu. porque assim, os times lá de baixo estão vencendo jogos e me parece que eles estão remando e não saem do lugar. Sim. O Atlético Paranaense foi parar do nada na zona de rebaixamento, ninguém lembrava. E a Tem gente 2 tá vendo. jogos a menos. O Fluminense tem campanha de Libertadores no retorno e continua ali pertinho da zona. Isso. Se perde pro ponto. Atlético, volta pra zona de Um rebaixamento. O Vitória tem vencido alguns jogos que a gente não esperava e também tá ali no bolo. O Corinthians melhorou muito no segundo turno e também tá ali no bolo. Então o Vasco teve aquela arrancada foi suficiente pra respirar, pra esquecer a parte de baixo da tabela, mas agora que foi eliminado da Copa do Brasil, o Vasco precisa terminar o serviço. Não adianta você começar o serviço e não terminar. O que é terminar o serviço? 45 pontos. O quanto antes. De acordo com o que a gente viu no sábado, o Vasco tem potencial para se livrar do rebaixamento nas próximas 2 ou 3 rodadas e aí realmente começar a pensar na parte de cima da tabela. O Vasco fez um bom jogo contra o Atlético. Chegou no teto, né, Cantarelli? Vamos falar a verdade. É triste falar isso, mas não tem mais pra onde evoluir. O time do Vasco Não é dá. esse. Chegou até no limite. Conseguiu fazer uma grande Eu campanha só na não Copa do entendi, Brasil. tem uma situação de substituições, de fato o torcedor tem reclamado e é verdade, assim. Mas, pô, o Alex Teixeira entra no jogo de ida E o do Rossi? nada o Rossi, mano. O Cara, Rossi isso tava também no foi meio Vasco. inacreditável. Mas, o cara- Vasco precisando do resultado, só tem o Rossi. Só Mas explicou porque que o Vasco não classificou, pô. A explicação é essa. Você precisa do resultado, entrou o Rossi. É por Porque isso não que o entrou o Vasco Jean Davi, que era outra e não opção. tá jogando E também assim, o suficiente não dá esses pra gente caras cobrar resolver. muito o Paiva É. também, não, porque, pô, levou muito longe Então, diante sim. desse cenário aí. Eu até entendo o cara falar, por que não botou o Jean Davi, por que não botou o Maxime Domingues? Mas esses caras iam resolver alguma coisa? Não iam, cara. não iam. Até agora, o suíço que eu mais gostei dele foi a entrevista quando Foi. ele chegou. Já falava português. Mas os caras têm 1 mês e meio de Brasil, cara. Esses caras não vão resolver problemas em uma semifinal de Copa do Brasil. Não são esses caras que vão colocar o Vasco na decisão. Quem tinha que colocar o Vasco na decisão era o Payet, que sumiu, né? Desapareceu desde que voltou de lesão. Não tá jogando absolutamente nada. Tocando bola pra trás. O Coutinho ainda entrando, recuperando a forma física. Eu acho que o torcedor pode até criticar um pouco o Coutinho, mas ele colocou 2 caras na cara do gol e os caras não aproveitaram. O Verratti, um deles, não. O Verratti perdeu um gol feito. Pô, o Coutinho não ganhou um jogo ainda, cara. O Coutinho ainda não ganhou, mas não é culpa dele também, né? A culpa é de quem? E outra coisa, o Vasco Tem teve... como o Coutinho. O Vasco teve um problema seríssimo. Perdeu os 2 atacantes de uma vez. Já não bastasse ter perdido lá atrás o Jair e o Paulinho, perdeu o DVD e o Adson. Isso era a espinha dorsal do time. Os 2 pontas, os únicos pontas confiáveis do time, ao mesmo tempo se lesionaram. E aí o Vasco teve que mudar o estilo de jogo. Não à toa o Pumita tá jogando de ponta. O Emerson Rodrigues jogou quase 80 minutos, intermináveis minutos na ponta esquerda. Então faltou material humano. Agora com o Adson voltando, DVD voltando, o Jair vai voltar, viu, Cantarelli? O Jair tá fazendo falta, você sabe. Tá. Então, o Jair, o Paulinho, aliás, lá no treino aberto, o Paulinho foi muito exaltado pelo torcedor, porque fez muita falta nessa temporada. Então, assim, o elenco do Vasco tem uma espinha dorsal para fazer um campeonato sem susto no ano que vem, precisa reforçar a zaga, em primeiro lugar, e precisa de um comprador para SAF. Tá muito claro, né? Tem a história de empréstimo rolando, vocês discutiram isso aí outro dia. Tá na cara que o Vasco vai precisar de um comprador para injetar recursos, mas o cara que comprar hoje, ele vai ter um panorama muito mais fácil do que a 777 teve lá no começo quando assumiu o clube.